Olá, aluno! Se você está aqui é porque você acompanhou as 4 aulas anteriores, porque o objetivo da aula de hoje é ver o funcionamento da equação da posição quando a velocidade não é constante, certo? Reitero aqui que o objetivo da aula não é você saber de onde veio essa fórmula, mas como a gente vai usá-la num exemplo, certo? Lembrando que a gente já estudou função horária da posição, só que no movimento uniforme, ou seja, quando a velocidade era constante. A aula de hoje nós vamos estudar a mesma função horária, só que ela agora é aplicada quando a velocidade se altera. E quando a velocidade se altera, a gente tem um conceito novo chamado aceleração, então a gente tem que colocar ela no meio das equações. Eu quero que você preste atenção. Fica olhando bem direitinho em cada letra da equação que eu vou passar agora. Então, vamos analisar aqui a equação da função horária da posição em movimento variado. Então, a gente vai ter aqui a posição final, ela vai ser igual à posição inicial, S0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Pessoal, essa é a equação da função horária da posição, certo? Em movimento variado. O que é que cada letra significa para nós? Esses S aqui, né? Esse aqui, principalmente lá de fora, ele é o espaço final. Espaço final. E ele é dado em metros. Dado em metros. Beleza? Aqui é o espaço inicial. Ele também é dado em metros. Esses dois S's, eles são comuns a vocês porque eles são lá do sorvete, não sei se vocês estão lembrados. Esse V aqui, esse V0, ele é a velocidade, só que é a velocidade inicial. O objeto se movendo, ele vem com certa velocidade inicial. E essa velocidade tem que ser em metros por segundo. Metros por segundo. O espaço será em metros. Beleza? Onde tiver T, aqui a gente tem dois T's, ó. Esse T aqui e esse T aqui. Esse T é de tempo. E esse tempo, ele é dado em segundos. Certo, pessoal? E para finalizar aqui a equação, a gente tem essa amiguinha A. Essa amiguinha A é justamente o que faz a velocidade ser alterada. Aceleração. E essa aceleração, ela é em metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então vamos ver aqui como é que funciona a utilização dessa equação num exemplo. Então, pessoal, vejam esse exemplo. Esse exemplo é do site Brasil Escola, certo? Lendo aí para vocês, um motorista dirige seu carro a uma velocidade de 108 km por hora quando avista uma placa de pare. Ao acionar os freios, ocorre uma desaceleração constante e o carro leva um tempo de 3 segundos até parar completamente. Aí a pergunta é: qual é a distância percorrida pelo automóvel até a frenagem total? Vale importante aqui salientar algumas observações. Primeiro, a velocidade em cálculos de física dessa natureza, ela tem que ser em metros por segundo. Aqui está em quilômetros por hora, então você deve fazer aí a conversão. Segunda observação e importantíssima observação. Está havendo desaceleração. O que é que isso significa? Que o movimento do carro é retardado. Se você lembra da minha aula anterior,
minha aula anterior, eu mostrei um gráfico em que a velocidade diminui conforme o tempo passa. O que é que isso significa? Que o objeto está desacelerando. E isso é importante demais. Quando você lembra da interpretação do gráfico, vai lembrar que essa aceleração aqui, ela por obrigação tem que ser negativa. Terceira observação importante. Esse carro, ele leva 3 segundos até parar. Parar significa que o carro não tem velocidade. Ou seja, para efeito de cálculo, significa que ela é zero. Certo? Então, ó, só pela leitura do texto, são 3 observações importantes. Primeiro, conversão da velocidade em metros por segundo. Segunda observação, a desaceleração significa que a aceleração é negativa. Terceira, quando o móvel para, significa que a velocidade final dele é zero. Então tá aí, pessoal, eu separei o que é de importante na questão. Ó. Primeiro, velocidade 108 km/h, o tempo 3 segundos, distância ele está perguntando e a aceleração que ele não está dando, mas você já sabe que ela vai dar negativa. Sobre a primeira observação, a primeira coisa que a gente deve fazer é converter a velocidade. Esse processo é muito simples, você deve dividir esse número por 3,6. Isso aqui vai dar 30 metros por segundo, certo? Veja que o tempo está em segundos, então não precisa de transformação. E agora é só ir responder o que ele está querendo. Qual é a distância percorrida, certo? Então, para isso, nós vamos ter que reescrever a equação do sorvetão. Pode decorar aí, ó, sorvetão. É uma equação muito grande. Aí, pessoal. Vamos aqui só substituir pelos dados, já que a questão nos forneceu, pela interpretação também. A questão quer saber qual é a distância final, se o móvel ele sai do zero, certo? Partindo da velocidade inicial, já convertida em metros por segundo, tá? Aqui, ó, 30. Filho de uma égua que passou de moto aí. 30. Aí a minha pergunta é em quanto tempo ele... Tá aqui o tempo. 3 segundos. Tá aqui 3 segundos. Mas... para saber a distância, eu preciso saber qual é o valor da aceleração. Então, eu vou botar aqui a aceleração vezes o tempo ao quadrado. O tempo ao quadrado é 3. Então, 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Mas aí não existe encontrar a distância nessa equação, nessa situação, sem a aceleração. Para isso, vocês vão ter que usar a equação da aceleração média para descobrir esse valor. Qual é o valor dessa aceleração? Lembre-se aí que o ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Se você não sabe como é que faz isso, ou por que é isso, você tem que voltar lá para a minha aula sobre aceleração média. Procurando aqui substituir, minha pergunta é, qual é a velocidade final do carro? Aí é por isso que você tem que lembrar que o carro ele parou, então a velocidade final dele é zero. Qual é a velocidade inicial que o carro vinha? Já substituí aqui, ó, 30. Em quanto tempo ele sai do 30 e atingiu o zero? Em 3 segundos. A gente vê claramente aqui que vai ficar 0 menos 30 dividido por 3. Então, essa aceleração aqui, ela é o resultado dessa conta. E como eu já adiantei, essa aceleração ela é negativa. Tá aqui a conta para provar. Ó. Menos 30 dividido por 3 dá menos 10. Beleza, pessoal?
Agora é só procurar fazer a conta. Deixa eu apagar aqui. Eu creio que você já tenha copiado. Vou apagar aqui. Se não tiver copiado, volta o vídeo aí e copia. Certo? E só fazer aqui a operação. Vou botar de uma cor diferente. Eu vou botar aqui de vermelho. Fazer aqui a conta. Espaço final vai ser 0 mais. Quanto é 30 vezes 3? Dá 90. Menos. Aqui uma coisa importante. Deve-se fazer essa operação primeiro. 3 ao quadrado é 9. Beleza? Faz essa operação aqui primeiro. Aí você multiplica pelo 10. Ou pode ser assim também, viu? Aqui é um jeito. Tem vários jeitos de fazer essa conta. Aqui é um jeito, certo? Você eleva o 3 ao quadrado, 9. Multiplica pelo 10, 90. Divide pelos 2, 45. Aí a solução dessa operação, ó, é 0 mais 90 menos 45. E isso aqui é igual a 45 metros. Beleza? Muito simples. Agora vamos lá. Eu tenho uma questãozinha para você.